Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente vai bater um papo hoje sobre um tema relevantíssimo, um tema que faz parte da agenda diária do Supremo Tribunal Federal. Um tema que você tem que conhecer se você quer entender o direito constitucional. Um tema que é essencial se você vai realizar provas de concurso público ou até mesmo se você vai fazer provas para o exame de ordem. É um tema que, se você não conhecer, você vai partir atrás em temas de concurso público, além do que da sua vivência enquanto cidadão, porque é um tema que está o tempo todo na mídia e o tempo todo sendo divulgado, que é organização do Estado e sistema constitucional de repartição de competências. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, já se inscreve no canal do Aprovação PGE, já se inscreve logo, baixa o material, me segue lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Simbora? Então vamos aqui junto. Olha só, isso aqui é um tema, galera, que está o tempo todo na moda, né? Não sai de moda não, aqui ó. Até separei aqui. O Supremo, quando trata de repartição de competências, ele vai decidir todos os assuntos que você imaginar. Então você tem, por exemplo, aqui, entendimento recente do Supremo: cemitérios prestam serviços e se sujeitam à cobrança de ISS, Imposto de Competência Municipal, Dicílio Supremo Tribunal Federal. Olha só, tem mais aqui, ó. Municípios podem exigir utilização de sacolas biodegradáveis. Por quê? Porque o plenário do STF entendeu que os municípios têm competência para editar leis sobre proteção ambiental. A questão envolve competência. Lei de Santa Catarina, que obriga bancos a implantarem sistemas de segurança, é constitucional. Por quê? Competência para legislar sobre segurança pública concorrente. Os estados podem complementar as exigências impostas pela União. Tem mais aqui, ó. STF reconhece competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União do combate ao Covid. Entendimento importante do Supremo. Esse aqui mais antigo, mas muito relevante. Eu vou além, ó. Eu vou entrar aqui, galera. Nem vi hoje ainda, hein? Eu vou entrar aqui no portal de notícias do Supremo de hoje. É muito provável que a gente vai encontrar alguma questão envolvendo sistema de competências que vai ser julgado. Tá aqui, ó. STF derruba a lei de Roraima que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais. Para o plenário, a norma estadual limita a eficácia da lei de crime ambiental, que é uma lei federal. Então aqui se entendeu que o Estado-membro, ao fazer isso, invadiu competência da União no assunto, porque envolve aí, inclusive, direito penal, que é competência privativa da União. Perceberam? Então isso faz parte do dia a dia do STF. O objetivo aqui da nossa conversa não é esgotar o tema, A gente teria que passar aqui conversando, não minutos, mas dias, para a gente tentar, nem esgotar o tema, mas tentar aprofundar mais ainda. Então aqui para vocês é dar uma informação geral para que vocês compreendam esse sistema constitucional de repartição de competências que faz parte ali da rotina do Supremo Tribunal Federal. Antes de a gente conversar sobre ele, a gente tem que ter uma ideia anterior sobre em que ambiente esse sistema se insere, Porque não adianta eu falar para vocês a competência é essa, a competência é essa, se você não entender por que existem competências, o que é que fundamenta essas competências. Então a gente vai bater um papinho sobre esse tópico, Tá aí, Organização do Estado e Competências Constitucionais, tá meu livro aí, Diálogos sobre Direito Constitucional pela editora Juspório. Fazer um jabá, um merchandising muito rápido aqui, galera. O livro ele tem um formato muito interessante porque o nome Diálogos sobre Direito Constitucional não é à toa. É uma conversa entre aluno e professor. O livro todo tem esse formato, um bate-papo, uma conversa entre o aluno e o professor. E na medida que o aluno vai conversando, eu vou explicando, eu vou detalhando, eu vou dando exemplos práticos. O livro é cheio de gráficos, organogramas ao final de cada diálogo. E cada diálogo trata de um microassunto. Ao final de cada diálogo, tem um esqueminha lá para ajudar você a revisar e a memorizar. Então tá bem bacana, a editora Juspódio. Dá uma olhadinha, inclusive você pode baixar algumas páginas gratuitamente. Acabou o merchandising, simbora, bora conversar aqui sobre o nosso tema de hoje. Então olha só. Vamos lá? Fui. Primeiro ponto, galera, é a gente entender as formas de Estado. Porque o modo de você dividir competências e as próprias competências se fundam na ideia básica. A ideia como a organização
da República Federativa do Brasil, ela é delineada, tem um design constitucional desenhado pela Constituição. Então, de maneira geral, a gente tem vários tipos de Estado. Você deu a primeira classificação aqui, o Estado simples ou unitário e o Estado complexo. No Estado simples ou unitário, existe uma maior centralização do poder político, ou seja, as competências, elas de modo geral, estão reunidas na mão de um único ente, um ente central que vai reunir todas as competências. Então, nesse tipo de Estado, não se fala muito em repartição de competências, até porque a característica desse Estado é a maior centralização. Até existem tipos de Estado unitário que admitem alguma descentralização. A gente não vai conversar sobre isso hoje, essa conversa fica para uma outra oportunidade. Mas eu quero que vocês lembrem que o Estado simples, ele tem como característica principal essa centralização das competências. Já nos estados complexos, há uma descentralização dessas competências. Uma descentralização disso aqui, do poder político. O poder político, ele é repartido geograficamente no território daquele estado. E aí você pode perguntar, Mário, por que um estado ele se organiza de forma simples, de forma unitária ou de forma complexa? Isso aí vai depender do contexto histórico de cada estado. Isso aí não é algo que surge da noite para o dia. Isso envolve a cultura do local, o contexto histórico e até mesmo o contexto geográfico. Normalmente, estados que têm um alto grau de diversidade cultural, um maior grau de diversidade cultural, o que é que ele faz? Ele distribui competência para que aquela autoridade que vai decidir sobre aquele assunto esteja mais próximo daquela localidade e conheça melhor aquela realidade. Então, estados com maior diversidade cultural, eles adotam uma forma de estado complexa. Estados com área geográfica abrangente, uma área geográfica grande, estados que têm uma área territorial ali mais vasta, eles também adotam a forma de estado complexo. Por quê? Porque é muito difícil uma ordem emanada pelo poder central conseguir atingir as peculiaridades daquela área geográfica que é grande. Então, o que é que você faz com a técnica que você utiliza? Você reparte o poder político em vários entes subnacionais, e cada ente subnacional, dentro da sua competência, vai decidir sobre aquelas matérias que a Constituição desenha como de sua competência. Então, são fatores que influenciam. E os estados complexos, eles podem se subdividir ainda em duas formas. Eles podem se subdividir em confederação e em federação. Admite ainda essa divisão aqui. Olha só, galera, a confederação ela tem algumas características que lhe são próprias. A confederação é uma reunião de entes que possuem soberania. Então, são entes soberanos que se reúnem em confederação. Como são entes soberanos, o documento que vai fundar a confederação é o quê? É um tratado internacional. O ente soberano ele adere à confederação por ato de vontade, por uma opção. E ele vai formar por meio de um tratado internacional, ele vai aderir por meio de um tratado internacional. Como o ente é soberano e ele opta por ingressar, como consequência, ele pode se separar da confederação quando quiser. Na confederação existe direito à secessão, existe direito à separação. Diferente de uma federação, galera. A federação você tem uma reunião de entes dotados de autonomia. Então, na federação você vai ter um ente federado. Esse ente federado ele tem soberania. E você vai ter os entes, ou melhor dizendo, os entes federais. O ente federal, corrijam aí, o ente federal ele tem soberania. E os entes federados, os entes que compõem essa federação, eles têm mera autonomia. Então, de novo, na federação você vai ter o ente federal, que é o todo. Esse ente é dotado de soberania. É o ente federal. Já os entes que formam esse todo são os entes federados. Eles têm mera autonomia. E o documento que cria uma federação é uma Constituição. A Constituição é o documento fundante de uma federação. E como o ente que forma a federação, ele não tem soberania, ele tem mera autonomia, como consequência, ele não pode se separar da federação. É aquilo que a gente chama de indissolubilidade do pacto federativo. A indissolubilidade do pacto federativo é uma característica marcante da federação. E ela inibe que haja um direito à secessão. Então, aqui as principais características, como a gente viu. Dá uma olhadinha aqui. Então, a confederação, reunião de entes dotados de soberania, que se reúnem por meio de um tratado internacional e que não possuem, ou melhor dizendo, que possuem, direito à secessão.
Já a federação é uma reunião de entes dotados de autonomia, ela é criada por uma Constituição e os entes eles não possuem direito à secessão, é a indissolubilidade do pacto federativo. Nós somos uma federação. Inclusive faz parte do nome do nosso estado, República Federativa do Brasil. Visto o que é uma federação, né? Observa já que eu falei de autonomia, e a gente vai ver que a autonomia tem uma íntima relação com competência. Visto isso, a gente vai tratar agora de algumas características da nossa federação, algumas características do nosso federalismo. O primeiro ponto é entender aquilo que eu já conversei com vocês, a gente vai aprofundar um pouquinho, que na federação a gente divide, separa a soberania de autonomia. A soberania, ela equivale no plano interno à supremacia. O ente soberano, ele é do ponto de vista jurídico e no plano interno, supremo. E no plano externo, ele é um ente independente. Então, se perguntarem algum dia para vocês o que caracteriza a soberania numa visão tradicional, numa visão clássica. Numa visão tradicional, numa visão clássica, ente soberano é aquele que no plano interno tem supremacia e no plano internacional, no plano externo, ele possui independência. É uma visão tradicional por quê? Porque essa visão de soberania, enquanto independência no plano internacional, é algo que vem sendo relativizado. A gente hoje em dia se entende que é possível a intervenção em determinados estados soberanos em caso de crise humanitária. Então é possível. Então há uma relativização aí, né? Até mesmo a divisão do mundo em blocos de estados soberanos vem relativizando essa soberania. Mas vamos ficar aqui com a visão clássica. Então soberania no plano interno é supremacia, no plano externo é independência. E no nosso caso, quem é o ente soberano? Galera, no nosso caso, o ente soberano é aqui, ó. É o Estado Federal, que é a República Federativa do Brasil. É ela que exerce a soberania, a República Federativa do Brasil. Já a autonomia é diferente. Ente autônomo é aquele ente que tem capacidade de se autogovernar, de se auto-organizar, de produzir sua própria legislação, de ter a sua própria estrutura administrativa e ter capacidade para recolher suas receitas, capacidade de tributar. Então, a autonomia é caracterizada por essa quíntupla capacidade: autogoverno, auto-organização, auto-legislação, auto-administração e auto-tributação. Então, observe que é diferente da soberania. Porque olha só, beleza, o ente tem capacidade para legislar, mas para legislar sobre o quê? A Constituição que faz esse desenho. A Constituição que vai dizer o que cada ente pode fazer, o que pode não fazer, como cada ente deve se organizar. Será que um ente, quando se organiza, ele pode se organizar de qualquer forma? Será que o Estado-membro, por exemplo, pode se organizar e determinar que o seu governador vai ter mandato de 8 anos? Não, porque a Constituição limita a capacidade de auto-organização, de autogoverno, de autolegislação, de autotributação, de auto-administração. Então a autonomia ela é desenhada pela Constituição. E no nosso caso, os entes que são entes autônomos são esses aqui: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São os entes federados, que não se confunde com ente federal. Ente federal, República Federativa do Brasil, entes federados, União, estados, Distrito Federal e municípios. E digo logo que, para quem não conhece bem o tema, União não é República Federativa do Brasil. União é um ente federal, República Federativa do Brasil é um ente... União é um ente federado. República Federativa do Brasil é um ente federal. A gente não vai confundir União com República Federativa do Brasil, pelo amor de Deus, apesar de haver uma coincidência representativa. Por exemplo, quem é nosso chefe de Estado? É o chefe da administração pública federal, o chefe da União, presidente da República. Mas enquanto ele é chefe de Estado, ele ali representa a República Federativa do Brasil e não a União, beleza? Então, a gente não pode confundir o ente com a pessoa, com o sujeito que exerce a função, lá na teoria dos órgãos públicos, etc. A gente entende essas diferenças, beleza? Então, primeira característica: ente federal não se confunde com ente federado. República Federativa do Brasil, ente federal. União, estados, Distrito Federal e municípios são os entes federados. Próximas características do nosso federalismo. O federalismo é o quê?
É uma cláusula pétrea expressa, galera. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa querida Constituição Federal, né? É cláusula pétrea expressa, não poderá ser objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. A federação é algo muito importante para a gente garantir a nossa democracia à medida que a gente descentraliza o poder político, né? É uma ferramenta importante para a garantia da expressão da democracia. Beleza? Outra característica importante é a indissolubilidade do Pacto Federativo. Inclusive, a Constituição determina, né, que se por acaso algum ente tentar se separar da federação, pode haver o quê? Pode haver a intervenção. Está no artigo 34, inciso 1º. Então, como regra, os entes são autônomos, um ente não pode intervir, não pode interferir na função de outro ente, nas competências de outro ente. Mas, excepcionalmente, é possível haver essa intervenção. Quando é que é possível? Quando há a intervenção nas hipóteses estritamente previstas na Constituição Federal. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui bacana sobre intervenção federal. Procure aqui no Aprovação PGE que você vai encontrar um vídeo meu tratando de intervenção federal e todos os detalhes, inclusive o que aconteceu recentemente, né, na nossa história constitucional, se aquilo que aconteceu, né, em janeiro possibilitou ou não a decretação de uma intervenção. Trato tudo isso no vídeo, inclusive dou a minha opinião, dá uma olhadinha lá, beleza? Então, a situação normal é de equilíbrio, havendo desequilíbrio é possível haver a intervenção. Outra característica de nossa federação é que a gente adota o federalismo assimétrico. O que significa isso, federalismo assimétrico? Não é necessário tratar todos os entes exatamente iguais, porque existem situações de desigualdade. A gente tem regiões mais pobres, regiões menos pobres, regiões com determinadas características culturais. Então, claro que você pode tratar de forma diferente para garantir a isonomia. Por isso que a gente adota o federalismo assimétrico. Não tem que tratar todo mundo exatamente, simetricamente igual. Até porque isonomia é o quê? Tratar com igualdade quem está em igual situação e desigualmente quem está em situação desigual. A ideia de igualdade enquanto isonomia, né? A segunda dimensão do princípio da igualdade, como chama igualdade perante a vida, né? Se na vida real as situações são diversas, admite-se tratamentos diversos, então a gente adota o federalismo assimétrico, é possível dar um maior apoio a entidades, a localidades mais carentes. Então esse é o tipo de federalismo que a gente utiliza, o assimétrico, e também um federalismo cooperativo. Por quê? Por pelo menos dois motivos. A Constituição Federal ela prevê várias situações nas quais há uma zona de cooperação entre os diversos entes. Não é assim, ó, cada ente tem sua competência e cada um atua na sua competência de maneira completamente desvinculada, esquecendo de outros entes. Não. Há situações de cooperação, há zonas nas quais as competências elas se encontram. Vários entes vão tratar dos mesmos temas de forma equilibrada, de forma coordenada, claro, de forma harmônica. Então aqui é um federalismo de cooperação. A gente tem, por exemplo, o artigo 23, que trata da competência comum, vamos conversar sobre ela daqui a pouco. A gente tem o artigo 24, que trata da competência concorrente. E também, como forma de manter esse federalismo cooperativo, a Constituição ela prevê cláusulas de vedação. Está lá no artigo 19, estão lá no artigo 19. Então a Constituição veda, por exemplo, você tratar alguém desigualmente em razão da sua origem. Né? Recentemente, o Supremo declarou inconstitucional a lei do Estado do Amazonas, que determinava que só quem poderia ocupar um certo cargo público naquele estado é quem tivesse graduação em universidade credenciada no estado do Amazonas. Ou se você tivesse formação, fosse graduado em universidade, por exemplo, em São Paulo, credenciado em São Paulo, você não poderia ocupar aquele cargo. O Supremo declarou a norma inconstitucional. Você está tratando a pessoa desigualmente em razão da sua origem. Isso causaria um desequilíbrio e seria contra essa ideia de federalismo cooperativo. Então, assim, olha só. A Constituição Federal prevê regras de colaboração entre os diversos entes. Artigo 24, 23 e 24, por exemplo, a Constituição Federal prevê cláusulas de vedação com o fim de manutenção do equilíbrio federativo. Já criamos um ambiente propício para vocês compreenderem como a Constituição estrutura nosso sistema de competências. Visto isso, vamos tratar agora, galera, do nosso sistema de competências. Vamos ver como a Constituição
ela estrutura esse sistema. E a gente vai tratar aqui de 3 regrinhas básicas. Basicamente, quais são as perguntas que a gente vai fazer? Qual critério norteou o Constituinte quando ele repartiu as competências? Segunda pergunta, como é que a gente identifica que uma competência pertence a um certo ente? E terceira, quais são as competências, as principais competências que a Constituição elenca? Vamos embora. Então, primeira pergunta, qual é o critério para repartir competências? O critério foi esse aqui, galera. A preponderância do interesse. O Constituinte viu 3 tipos de interesses. Interesse geral, interesse regional e interesse local. Toda vez que ele visualizou que uma matéria a ser regulamentada tem interesse geral, ele atribuiu competência ao ente central, à União. Toda vez que visualizou interesse regional, atribuiu competência aos estados. E quando visualizou interesse local, a competência foi atribuída aos municípios. Simples assim. Então, a ideia do Constituinte foi essa. Interesse geral, competência da União. Interesse regional, competência do Estado. Interesse local, competência do município. Né? Um exemplo bem tranquilo aqui. Imagina o seguinte. Regular o serviço de transporte público internacional ou interestadual, que comece em um estado membro e termine em outro. Isso é competência da União. Regular o serviço de transporte público intermunicipal, que comece em um município e termine em outro município dentro do mesmo estado, interesse regional, competência do estado. Transporte público urbano, sem interesse local, comece e termina dentro do mesmo município, competência do município. Não é semi-urbano, né, galera? Semi-urbano, a competência do estado. O semi-urbano começa em um município e termina em outro município localizado na mesma região metropolitana, mas são municípios diversos. Interesse é regional, competência do estado. Mas se começa e termina no mesmo município, competência do município, porque o interesse é meramente local. Então, visualizar aí. Vamos responder agora a segunda pergunta. Qual o critério utilizado para enumerar competências? Ou seja, quando você lê a Constituição, como é que você sabe que a competência da União, do município, do Estado? Não tem mistério. O critério é esse aqui, galera. União, competência numerada. A regra é essa. Quando o Constituinte quis dar uma competência à União, ele falou, compete à União fazer isso. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, por exemplo. Legislar sobre o direito do trabalho, legislar sobre o direito eleitoral, legislar sobre desapropriação, enfim. Ela expressamente dá competência à União. Isso é uma competência numerada. Para município, ele adota um critério um pouquinho diferente. Município tem também competências enumeradas, por exemplo, explorar o serviço de transporte público urbano. É uma competência numerada do município. Mas, além disso, o município também tem competências aqui, indicativas. Isso aqui é mais genérico. Não é tão preciso quanto a competência numerada. É um conceito mais abstrato. Por exemplo, aqui, compete ao município tratar de assuntos de interesse local. O que é interesse local? A análise é feita caso a caso. Compete ao município legislar, suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. No que lhe couber. Quando é que cabe? A análise é feita caso a caso, de acordo com esse conceito genérico da competência indicativa. Então, observe que aqui é mais genérico, a análise é feita mais no caso concreto, visualizando-se o quê? Se aquela possibilidade de um município legislar não vai gerar uma insegurança jurídica, porque, observe, a gente tem muitos municípios no Brasil. Temos mais que 5 mil. Se cada município tratar sobre aquilo diferentemente, será que aquilo causa um desequilíbrio na federação? Causa uma insegurança jurídica? Então, é assim que a gente tem que interpretar. Não, não causa. Aquilo é assunto que pode ser tratado pelo próprio município. Por exemplo, estabelecer horário de funcionamento do comércio local. Isso é competência do município. Cada município trata do assunto. Mas se for horário de funcionamento de banco, aí não é município mais, porque isso envolve o sistema financeiro. Quem trata é a União. Então, perceberam? Então, a análise é feita dessa forma. Estados e Distrito Federal. Eles têm competências enumeradas, por exemplo, tratar do serviço local de gás canalizado. Serviço local de gás canalizado, olha, se liga na dica aí. Serviço local de gás canalizado é competência dos estados e também do Distrito Federal.
Quando a gente ouve a palavrinha local, a gente lembra de município, mas nesse caso é uma exceção. O Serviço Local de Gás Canalizado é uma competência enumerada do Estado, do Distrito Federal. E além disso, os estados, e o Distrito Federal tem competências remanescentes ou residuais. O que é que significa isso? Quando aquela matéria não pertence a ninguém, pertence ao Estado, pertence ao Distrito Federal. Quando a Constituição expressamente não atribui aquela competência a alguém, aquela competência vai para o Estado, vai para o Distrito Federal. Um exemplo que eu já dei aqui, tratar do serviço de transporte público intermunicipal, que comece em um município e termine em outro município. A Constituição é silente com relação a isso. Como é silente, a competência é residual do Estado. Essa regra aqui tem uma exceção importante, fiquem atentos. No campo tributário, a competência residual não é dos estados, é dos municípios. No campo tributário, a competência residual não é dos estados, é dos municípios. Por quê? Porque compete à União criar impostos outros que não os previstos na Constituição. É a competência residual no campo tributário para criar, a competência tributária residual para criar impostos que não previstos expressamente na Constituição Federal. Essa competência pertence à União. Tirando essa, a competência residual pertence aos estados, beleza? Então fiquem atentos aí a essa estrutura. E mais um aqui, ó. Mais uma pergunta que a gente vai responder. Os tipos de competência. Aqui a gente não tem como destrinchar, né? Eu vou dar aqui dicas e aí é importante que você, aqui é para você compreender, né? O que é cada competência e você pode mais na frente ou até mesmo agora dando pause e ir acompanhando, lendo a Constituição. Então, primeira competência. A gente vai analisar aqui artigos 21 até 24 para a Constituição Federal. Primeiro tipo de competência é a competência exclusiva. Você vai encontrar essa competência aqui no artigo 21. Qual é a característica marcante dessa competência exclusiva? Ela pertence à União e é uma competência administrativa. Não é uma competência expressa para legislar sobre algo, mas para exercer atos materiais sobre algo. Organizar, fiscalizar, manter relação com o Estado estrangeiro, enfim. São competências administrativas, não é legislar sobre algo. E essa aqui pertence à União. É chamada competência exclusiva. Próxima competência aqui, administrativa, é a competência comum. Essa aqui está no artigo 23 da Constituição. Isso aqui pertence a todo mundo, galera. Isso aqui marca um federalismo cooperativo, um federalismo de cooperação. Porque essa aqui pertence a todo mundo, pertence à União, pertence aos estados, pertence ao Distrito Federal e pertence aos municípios. E ela é uma competência administrativa também. Essa aqui todo mundo vai tratar do assunto, né? Cuidar da saúde, por exemplo. A quem compete cuidar da saúde? Compete a todo mundo. Cuidar do meio ambiente pertence a todo mundo. Artigo 23 é uma competência comum, federalismo de cooperação. Próxima competência aqui, ó. A competência privativa. Essa aqui pertence à União. Pertence à União e é uma competência para legislar. São matérias sobre as quais a União legisla. Está no artigo 22, direito penal, eleitoral, espacial, aeronáutico, do trabalho, comercial, que hoje é o empresarial, penal, enfim, processo. Tem muitas áreas aí que a União legisla. Trânsito e transporte, né? Então, aquelas matérias lá que estão no artigo 22 são competências que a União tem para legislar. E é possível que a União delegue essa competência para os estados. E aí surge uma outra competência. É a competência delegada. A competência delegada é prevista no artigo 22, parágrafo 1. Nesse caso, a União delega. E ela delega, galera, por meio de lei complementar. A União faz uma lei complementar. Ela é dita uma lei complementar. E ela pode delegar aos estados e ao Distrito Federal. O município não pode receber delegação, hein, galera? É estados e Distrito Federal. E pode receber. E é uma competência legislativa. E claro também, né, a União, quando ela delega, ela tem que delegar por lei complementar e sobre questões específicas. A delegação não pode ser genérica, vou delegar tudo, não. Questões pontuais, questões específicas, e aqui ela tem que delegar para todo mundo, hein, galera? Ela não pode escolher um estado específico para delegar. Se ela quiser delegar, ela tem que delegar para todos os estados
e aí você inclui o Distrito Federal porque é um ente que tem uma feição, não é idêntica, né, mas semelhante ao Estado membro. Né? A gente não vai aprofundar agora o Distrito Federal, fica para outro vídeo, fica para outra conversa. Né? Vale a pena uma conversa só sobre o Distrito Federal. E essa competência delegada é uma competência legislativa. E mais um aqui, ó. Finalmente, a competência concorrente. Essa aqui também pertence à União e aos estados. Isso aqui também marca um federalismo de cooperação. É uma competência legislativa. Então, observem que algumas competências pertencem apenas a um ente, enquanto outras pertencem a vários entes. Isso aí é um traço do nosso federalismo de cooperação, inclusive que diferencia, né, nosso federalismo do federalismo norte-americano, o federalismo chamado de dual. Né? Nesse federalismo dual, modelo norte-americano, que vem sendo flexibilizado no próprio Estados Unidos, há uma rígida repartição de competências. Como regra, você não tem zonas de intersecção. União e estados tratando dos mesmos temas. Aqui a gente não, a gente adota o federalismo cooperativo, né, onde você tem zonas de intersecção. Olha só, não sei se vocês perceberam, né, mas no âmbito da competência concorrente, a Constituição ela não faz menção ao município. Ela fala competência concorrente entre a União e os estados. Né? A União vai editar normas gerais sobre aquelas matérias, direito tributário, por exemplo, a União legisla sobre normas gerais. E cada estado-membro legisla sobre suas particularidades. Se a União for omissa e não editar sua norma geral, o estado-membro vai poder legislar de modo pleno. Mas onde é que entra município? Aí no meio. O artigo 24, quando vocês forem consultar, vocês não vão ver aí a menção ao município no artigo 24. Desculpem, falei muito, né? Quase que falta voz. Mas quando vocês vão tratar lá nos artigos 29 e 30 de competência municipal, vocês vão ver que o município ele pode suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. A gente até já comentou sobre isso. Em razão disso, é possível sim que o município ele faça parte dessa legislação concorrente, apesar de não estar expresso no artigo 24. O artigo 24, aí vai para provas objetivas, por exemplo, ele não trata do município. Então, quando vem na prova a literalidade do artigo 24, o município está fora. Mas na interpretação literária da Constituição é possível incluir município. Aí você tem que ver como está estruturada a questão, porque quando você vai dos artigos 29 e 30, eles podem suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. Outra aguinha. Então, isso é uma dica valiosa que eu dou para vocês, galera, com relação a incluir ou não o município na competência concorrente. É importante analisar a estrutura do enunciado. A depender da estrutura, incluir município pode estar certo ou pode estar errado. Tem que ver se vem a literalidade do artigo 24 ou se a questão cobra a interpretação mais sistêmica da Constituição. Em provas de segunda fase, em provas orais, aí sim, você pode dissertar sobre o tema, você pode explicar, você pode explanar, que apesar de não haver previsão expressa no tópico específico da Constituição, no dispositivo específico do artigo 24 a municípios, é sim a possibilidade do município legislar concorrentemente, porque ele pode suplementar naquilo que lhe couber, quando houver interesse local, quando aquela legislação não vá acarretar, né, uma insegurança jurídica. Compreenderam, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Como eu falei, o objetivo aqui não é esgotar o tema, né, mas fazer vocês compreenderem de forma mais palatável como a nossa federação é estruturada e que repartir competências não foi feito aleatoriamente pelo Constituinte, muito pelo contrário. Existe um sistema estruturado dentro do qual, né, se alocou as devidas competências. É importante também para você se inteirar do assunto sempre estar acompanhando o jurisprudência do Supremo. Como mostrei para vocês aqui, isso é algo que o Supremo analisa diariamente. Então, informativos são instrumentos, ferramentas importantes para vocês se manterem atualizados. Se você teve alguma dúvida, não se acanhe, não fique tímido. Me procura lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer de sanar a tua dúvida e a gente caminha junto. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.